Então, olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao GEP. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos acompanhar pela internet. Então, hoje a gente vai fazer a continuação do estudo do Livro dos Espíritos, falar sobre as questões 431, 432 e 433, que está no livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma, né, o subtema sonambulismo, né, uma das questões do sonambulismo. Mas antes vamos fazer a nossa prece, né? Querido Pai da vida, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado pela graça e pelas bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Que o Senhor nos inspire, que os nossos anjos da guarda possam estar sempre conosco, nos auxiliando, nos desviando dos caminhos ruins e que a gente possa sempre estar atento às suas sugestões que nos auxiliam sempre a seguir por caminhos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos auxilie também a compreender da melhor maneira possível as questões dessa noite. Que assim seja. Então, isso aqui são 3 questões que fazem parte do subtema sonambulismo, né? Então, a 431, né, a pergunta é, né, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, né, acordado, de coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Então, aqui a resposta, né, começa assim, né, é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, né, estão dormindo, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal, né, a matéria, não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Resposta para essa subpergunta, né? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material que haja aprendido em precedente existência. Então, quando ele fala de mudança, ele está falando das várias reencarnações, quando a gente retorna à carne, né? Entrando no estado que chamas crise, né, o estado de sonambulismo, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade, né, ao seu estado normal de encarnado, não tendo os mesmos conhecimentos que ele compartilha quando no estado sonambúlico, né? E aqui tem um comentário dessa resposta, dessa pergunta, né? Imagino que foi feito por Kardec. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas, né? Aqui está falando daqueles médios que entram em estados sonambúlicos e prestam assistências médica, né? O espírito do sonâmbulo vê o mal. O outro, o espírito que auxilia ele, né, lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente, né? Fica confirmada e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Então, a pessoa quando está no estado sonambúlico, né, às vezes ela fala, dizem-me que diga, né? Então, ela está falando que alguém está falando para ela dizer tal coisa. Ou ela fala, né, proíbe-me de que diga tal coisa, né? Então, você faz a pergunta para ela, no estado sonambúlico, ele em si não sabe a resposta, mas alguém que está auxiliando ele fala, ó, isso não se deve ser respondido, por exemplo, né? E aqui o nosso irmão, aqui nesse comentário, Kardec, ele acrescenta ainda uma observação, né? Neste último caso, né, de quando o espírito que está auxiliando o sonambúlico diz, proíbe-me de que diga tal coisa, né? Então, neste último caso, há sempre perigo em insistir-se
por uma revelação negada, porque se dá aso, né, se dá asas a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade, né? Então, se você pergunta, ele fala, estão me dizendo para não responder. Se a gente insistir, o espírito que falou que não é para responder, ele não vai falar nada. Mas se a gente continuar insistindo, talvez no momento onde esse espírito não esteja presente, um espírito leviano vai vir e vai falar qualquer coisa, né? Sem compromisso com a verdade, como diz aqui, né? Então, voltando mais um pouco então nessa pergunta, né? Então, o estado sonambúlico, qual que é a diferença dele com relação ao sono, né? No meu entendimento, né? Então, a gente tem, para analisar esse caso em si, eu vou falar em 4 estados, né? O estado de espírito livre, quando a gente não está encarnado, está totalmente no plano espiritual. E aí a gente tem, de maneira geral, consciência de tudo aquilo que a gente já adquiriu, entre aspas, porque se a gente estiver no plano espiritual desencarnado, mas devido às nossas falhas cometidas nas últimas encarnações, a gente estiver numa zona não muito agradável, a gente vai ter limitações também de acesso aos nossos conhecimentos. Mas se tudo estiver correndo pelo lado do positivo, a gente está no plano espiritual, né, como espírito, num local apto com o mundo no qual a gente pertence. Então, no melhor local ligado a esse mundo, então nesse contexto a gente vai ter, geralmente, acesso a tudo aquilo que a gente já adquiriu nas nossas vidas passadas, nas nossas reencarnações passadas. Então, a gente vai ter acesso a tudo aquilo que a gente já adquiriu como conhecimento, né, intelectual e moral. O segundo caso, né, que seria totalmente o oposto, quando a gente está encarnado. Quando a gente está encarnado, a gente já sabe que tem o esquecimento de muitas coisas para nos auxiliar, quando a gente está aqui encarnado, né, para que essas lembranças não venham prejudicar a nossa caminhada, né, nessa nossa encarnação atual. Então já tem esse esquecimento que é natural, e fora esse esquecimento que já é programado, tem a limitação do corpo, que é uma matéria que é como se fosse um bloqueio que nos impede de acessar as nossas informações quanto espírito, como ser pleno, como espírito. Então, já é um bloqueio, uma limitação. Então, é por isso que alguém que, de repente, em outras oportunidades, já conseguiu desenvolver e avançar muito no tema, por exemplo, física ou física quântica, nessa encarnação, se por alguma razão, por coisas erradas que ele fez ou porque ele está querendo desenvolver um outro ramo de educação, ele vem sem a liberdade, sem a autorização de estar acessando seus conhecimentos de física quântica. Nessa encarnação ele não vai saber falar sobre física quântica porque está bloqueado. Mas, quando ele entra em estado de sonolência, quando ele está dormindo e o seu espírito emancipa pelo sono, ou quando ele entra no estado de sonambulismo, ele tem mais liberdade, e aí pode ser que ele acesse essas informações de física quântica que ele adquiriu já em existências passadas. E aí quem está ouvindo ele falar daquilo fala, mas eu conheço ele desde que ele nasceu, eu sei que ele não sabe nada disso. Isso aí não deve ser ele. E realmente pode não ser, pode ser algum espírito soprando para ele, mas pode ser ele sim, porque ele está no estado onde ele tem mais liberdade para acessar essas informações. Então, totalmente no plano espiritual, encarnado, e os dois meio termos seria o quê? Esse estado de sono, porque no estado de sono, o que acontece? O nosso espírito emancipa, mas ele não se desconecta com mais liberdade do nosso corpo. Então ele está totalmente conectado ainda, por exemplo, à nossa mente. Então tudo que ele está pensando, apesar que ele tem mais liberdade, está passando pelo nosso cérebro. Então o nosso cérebro é um filtro, porque é algo material, que dependendo de como ele foi programado para essa encarnação, não nos permite acessar todas as nossas informações. Então, no estado de sono, a gente acessa algumas informações a mais, mas está bloqueado pelo nosso próprio corpo. No estado de sonambulismo, é como se o corpo estivesse quase que em letargia ou catalepsia, totalmente bem baixo, os batimentos cardíacos e tudo mais, e o espírito ele se solta com muito mais liberdade, de maneira que é como se ele continua ligado ao corpo, é claro, senão morreria, mas ele está num estado de liberdade que ele continua usando o corpo, porque às vezes o sonâmbulo anda, vai para lá, vai para cá e fala e tudo aquilo, só que ele está usando o corpo não como alguém que está dormindo em emancipação, mas como alguém que realmente está de lado e está usando o corpo como se fosse um corpo até de uma outra pessoa.
Então, quando a gente está numa reunião mediúnica, por exemplo, que alguém vai se comunicar, seja pela psicofonia ou pela psicografia, o que acontece? O médium se coloca à disposição e o perispírito desse espírito que vai se comunicar entra em sintonia de forma que é permitido a ele usar a nossa garganta para falar ou a mão para escrever. No estado de sonambulismo, o espírito faz isso com o próprio corpo. Então isso quer dizer que ele não está usando o cérebro, por exemplo, e ele pode usar o corpo como uma marionete. Ele vai escrever, mas como se ele estivesse num transe mediúnico com uma outra pessoa, não é porque ele está falando para o cérebro, ó, escreve isso, não, ele está usando, e então é por isso que ele tem muito mais liberdade, e como ele está muito mais desligado do corpo, ele acessa mais informações do que quando a gente está no estado de sono, de emancipação, né? Então, um pouco nesse sentido aí, né, que eu consegui interpretar essa parte aí do sonambulismo, né? Aí a outra questão, né? Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos, né? Durante o sono, a alma não se transporta, ele está fazendo a pergunta, né? Durante o sono, o espírito não se emancipa e às vezes vai visitar pessoas em outros lugares, né? A emancipação da alma durante o sono. Então, o mesmo se dá com o sonambulismo, só que de uma forma muito mais livre, né? E aí no livro, acho que é Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, acho que é. Oi? De Miramês, né? Se eu falei errado, me desculpem, né? Tem comentários para todas as perguntas do livro dos Espíritos e Resposta, né? E lá tem uma explicação muito interessante sobre essa questão, né? Então, o que ele fala, né? No caso do sonambulismo, né? Essa visão à distância, ela pode se dar de duas formas, né? Através da emancipação, porque aqui já está respondendo que assim como o espírito em sono, ele consegue se emancipar, se transportar, através da emancipação, isso aí quer dizer o quê? É como se fosse uma extensão do seu espírito ligado ainda ao corpo e que você vai a outros locais, né? Como se você, uma extensão do seu perispírito que te leva o seu espírito para onde você quer ir ou está autorizado aí, né? Essa é uma das formas, né? Que se dá também quando a gente está no estado de sono, né? E a segunda forma é a verdadeira visão à distância. Ele fala que no estado sonambúlico, a gente consegue usar o nosso espírito, não tendo a necessidade de se deslocar através dessa emancipação até onde a gente quer ir, mas é como se a gente usasse um binóculo que a gente consegue aumentar, de maneira que a gente pode ir até ver coisas em outros planetas, se nos for permitido, de acordo, é claro, com o nosso estado evolutivo, né? Então, a grande diferença é que quando você faz essa visão à distância, você não se desloca, entre aspas, fisicamente ou semifisicamente com o seu espírito e perispírito até o local onde você quer ir. Você vê como se estivesse vendo por um binóculo, e isso te coloca em menos perigo, né? Porque quando você se transporta através da emancipação, você pode também atingir outros planetas, se assim você tiver esse grau desenvolvido, mas como o sonambulismo ele é algo que também pode ser forçado, né? Através da prática você consegue induzir pessoas a entrar em sonambulismo. Se ela faz esse transporte, ao invés de ser pela visão à distância, se ela faz isso através da emancipação, segundo comentários, você corre o risco de em algum momento você quebrar o elo com o seu corpo que está aqui, o elo que nos linka, né, esse fluido vital, dependendo do quão você vai, ele pode quebrar. Se é algo que está já pré-programado para você fazer, porque é do interesse do seu estudo, para que você vá trazer informações, sei lá, de um outro planeta para cá, geralmente não vai ter esse perigo. Mas quando é esse sonambulismo forçado, né, porque todo mundo tem, entre aspas, a probabilidade de entrar num estado sonambúlico, principalmente se você se colocar a praticar. Quando você coloca nessa prática forçada, sem a vigilância e sem os cuidados necessários, você pode colocar a sua vida em perigo. E segundo o comentário, já houve casos em que esse elo foi rompido, né? Então a pessoa entrou nesse estado de sonambulismo induzido, tentou ir não sei aonde e acabou não voltando porque ela rompeu o elo e, é claro, por imprudência, né? Era algo que não estava de acordo com o que ela deveria estar fazendo, né? Então essas duas tipos de
visão à distância, né? Através da emancipação, quando o nosso espírito meio que vai até o local, ou através da visão à distância, a gente está aqui como se usasse um binóculo que nos projeta onde a gente tem o direito, né, a possibilidade de ir, né? Aí a última questão de hoje é: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado, né? Então a resposta, né, de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria, né? Então depende das duas coisas, né? Você precisa ter, para ter muito, quanto mais desenvolvida a sua clarividência, geralmente está conectado com o fato que você já nasceu com uma permissão para tal, e se for realmente isso, então o seu corpo ele já tem certas predisposições que vão te facilitar a desenvolver essa clarividência, então já está pré-programado isso. E então isso aí, mas essa clarividência te limita do ponto de física material, o seu corpo te permite atingir certos, como que fala, deslocamentos ou certos alcances de clarividência, que uma outra pessoa que tem clarividência, mas que não tem as mesmas predisposições físicas que você, ela vai ter menos alcance. Essa é uma das questões. A segunda é que depende também do seu desenvolvimento moral e intelectual como espírito, né? Então, quanto mais desenvolvido moralmente, principalmente, na minha opinião, e intelectualmente, mais você tem a liberdade de ter a sua clarividência com uma extensão bem maior, um alcance bem maior do que uma pessoa que tem pouco ou menos, né, desenvolvimento moral e intelectual. Então, as duas coisas, no mínimo, essas duas coisas estão relacionadas, sem falar de outros fatores que aí eu ainda não tenho conhecimento, né? Então, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do estudo do Livro dos Espíritos hoje. Espero que tenha...